A paz do Senhor Jesus, povo abençoado, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como estamos falando sobre o fruto do Espírito, nós já falamos sobre a caridade, que é o amor, sobre o gozo, que é a alegria, a paz, e agora vamos falar sobre longanimidade. Longanimidade é uma pessoa tardia em irar-se. Uma pessoa que não se ira com facilidade, uma pessoa que tem calmaria. Glória a Deus. Será que você é essa pessoa? Eu tenho sido ultimamente. Só que quando eu estou junto com as pessoas, fica um pouco mais complicado. Mas nós vamos conseguir em nome de Jesus. Vamos estudar um pouco aqui sobre o que é a ira. Porque ao contrário de longanimidade é a ira. Então nós vamos estudar sobre a ira para que a gente não fique irado com as pessoas. Salmo 4, versículo 4. Perturbai-vos e não pequeis. Falai com o vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos. Mesmo que você se perturbe, não peque. Fala com você mesmo, no teu coração, sobre a vossa cama e fique calado. O que está dizendo? Está sofrendo? Está vivendo injustiça? Está acontecendo alguma coisa que você não concorda? Fique calado. Vá para o quarto, fale com Deus, chore, desabafe, converse consigo mesmo, mas não é para falar com a pessoa. É para falar com Deus. Calai-vos. Fale com teu coração, em secreto. Mesmo que você fique perturbado, não peque. É o que ele está dizendo. Salmo 37, versículo 8. Louvado seja Deus. Está dizendo assim: deixa a ira e abandona o furor. Não te indignes para fazer o mal. Deixa a ira. Larga para lá a raiva, o rompante. Porque tem pessoas que têm rompante de falar o que pensa e o que sente. Não deixa para lá. Não tenha indignação para fazer o mal. Não faça o mal. Deixa a ira para lá e deixa o furor para lá. Louvado seja Deus. Em Provérbio, capítulo 15, versículo 1, está dizendo que a resposta branda, ela desvia o furor, mas a palavra dura, ela suscita a ira. Quando você responde com falta de educação, você tende a fazer com que aquela pessoa ira com você. E quando a pessoa te responde com falta de educação, corre o risco de você irar, mas não ire. Porque nós acabamos de ler. Perturbeis, mas não pequeis. Vai falar com teu coração na tua cama e calai-vos. É o que está dizendo. Louvado seja Deus. Em Provérbio capítulo 22, no versículo 24 ao 25, está dizendo: não acompanhes com iracundo, nem andes com homem colérico. O que está dizendo? Não ande na companhia de quem tem cólera e nem com quem ira com facilidade. Quem tem cólera é uma pessoa que se ira com facilidade. É uma pessoa que briga por qualquer motivo. Iracundo é uma pessoa que se ira com facilidade. Então, o conselho aqui, para nós, aqui em Provérbio, é não ande com essas pessoas. A gente ainda anda, mas o conselho é não andar. E não é só aqui que está dizendo. A Bíblia fala, fuja da aparência do mal. E a Bíblia fala, não ande com os escarnecedores. Então, conselhos para você fugir dessas pessoas, tem vários. Eu sei, Jesus veio para os pecadores, mas Jesus era 100% Deus. Então ele não ia pecar com aquela pessoa. Você é capaz de ir para perto de uma pessoa que briga, que ira, que contende, que fala mal da vida dos outros, que faz e acontece. E você entrar lá e sair da mesma forma que você entrou, sem fazer nem um momento de ira, ou um momento onde você vai falar da vida dos outros, é isso que tem que saber. Jesus veio para os pecadores e para os doentes também. Mas a gente tem que saber se a gente está preparado para estar ali no meio deles.
Se em vez de levar a luz, nós não vamos sair de lá cheio de treva. Tem que tomar cuidado com isso. Provérbio 29, versículo 22. O homem iracundo, ele levanta contenda, e o furioso multiplica as transgressões. O que ele está dizendo? O homem que se ira com facilidade, a mulher que se ira com facilidade, a criança que se ira com facilidade, ela leva contenda, fuxico. E aquela pessoa que tem fúria, ela multiplica as transgressões dela e de quem está por perto. E o homem iracundo, ele levanta contenda para ele e também para quem está por perto. Porque repare você que quando você está perto de uma pessoa que é contendeiro, que é furioso, que ira com facilidade, você é contaminado. O fruto do Espírito contagia. O fruto da carne contamina. Então, se uma pessoa se ira, ele está no fruto da carne. Se ele é furioso, ele está no fruto da carne. Se ele tem contenda, ele está no fruto da carne. Se ele está em transgressões, ele está no fruto da carne. Então, se você está no meio dele, corre o risco de, em vez de você levar a luz, você sair de lá cheio de treva. Por isso que tem que tomar muito cuidado. Louvado seja Deus. No livro de Eclesiastes, no capítulo 7, no versículo 9, está dizendo: não te apresses no teu espírito a irar-te, porque a ira abriga-se no seio dos tolos. É outro conselho também. Não fique apressado em si mesmo para irar-se. Porque quando você se ira, você não tem sabedoria, você é tolo. É chamado de tolo aquela pessoa que se ira. Então aqui ele está falando claramente. A ira não provém de Deus. E nós não podemos nos irar. Em nome de Jesus. No livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 8, está dizendo. Colossenses 3, versículo 8. Achei. Vai procurando aí. Achei. Aqui no versículo 8 está dizendo. Capítulo 3 de Colossenses, versículo 8. Mas agora, despojai-vos também de tudo. Da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Agora, retire de você tudo. A ira, a cólera, que também é pessoas bravo, nervoso. Malícia, palavras que trazem sofrimento. Maledicência, falar mal da vida dos outros. Palavras torpes, palavras inúteis, que não acrescentam em nada na tua vida. São palavras torpes. No livro de Tiago, capítulo 1, 19 e 20, está dizendo: sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio também para se irar. Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Então, às vezes, você se ira, fica nervoso por uma situação ou por outra, aí você fala. Tem que falar a verdade. Quem fala a verdade não merece castigo. Aqui está dizendo, na ira Deus não opera. A justiça de Deus não está na ira. Se você vai fazer uma correção para qualquer pessoa que seja, tá tudo certo, pode fazer isso. Mas com sabedoria, com cuidado, com carinho, com educação, com amor no coração. Aí você pode sim fazer uma correção. Mas com ira não, porque a justiça de Deus não opera na ira. Tá falando aqui que a justiça de Deus não opera na ira. Quando a pessoa está irado, a justiça de Deus não está ali. Porque realmente faz sentido. Porque a ira não é do espírito, é da carne, então Deus não pode estar ali. Porque é o fruto do espírito. Deus está onde a gente produz fruto do espírito. Louvado seja Deus. Efésios, capítulo 4. Efésios, capítulo 4, versículo 26.
irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. O que está dizendo? Mesmo que você ira, não peque, nem com a fala e nem com as ações, nem com os pensamentos. E peça perdão a Deus para que o sol não se ponha sobre a tua ira. Imagina que você vai dormir irado, com raiva, e no dia seguinte não tem vida mais. Deus falou que se você não perdoar, Ele não vai te perdoar. Esses dias eu ouvi um pregador falando que não é somente a blasfêmia contra o Espírito Santo que leva a gente para o inferno. Eu fiquei atenta àquilo, aí ele falou assim, a falta de perdão também. Jesus falou, se você perdoar o teu irmão, vosso Pai que está no céu vai te perdoar. Agora, se você não perdoar, o vosso Pai que está no céu também não vos perdoará. Então, a falta de perdão também pode não deixar a gente para o céu. Então, aqui ele está dizendo, não deixe que o sol se ponha sobre a sua ira. Então, há necessidade de você, toda vez que se irar, e acontece muito, né? Você peça perdão para Deus. Na verdade, para a honra e glória do Senhor, se eu me irar e falar palavras pesadas com as pessoas, eu tenho que pedir perdão para Deus. Porque eu não consigo dormir em paz. Eu não consigo dormir em paz. Eu já até contei para vocês aí que houve uma situação comigo, onde eu acabei falando que eu não devia para alguém. E eu precisei orar 3 vezes. Isso aconteceu por volta de 4h30 da tarde. Até na hora de dormir eu precisei orar 3 vezes para Deus limpar meu coração. Porque eu não consegui dormir sem pedir perdão para Deus. Porque ficou aquilo no meu coração. É você. Você errou. Você podia simplesmente ficar calada. E assim, eu nem dou desculpa não. Eu já chego e falo, Senhor, me perdoa. Eu sei que não é por causa do que a pessoa falou. É eu que não podia falar nada. Eu já sei, me perdoa. E aí eu vou pedindo, até que Ele limpa o meu coração, me dá o perdão e eu descanso. Eu não consigo dormir se eu tiver irado com alguém. E não é um mérito meu, não. É o Espírito Santo que não permite. Aqui no versículo 31 de Efésios, também capítulo 4, está dizendo: toda a amargura, aquele sentimento ruim que você tem no coração, que traz tristeza, traz raiva, traz rancor, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmia, e toda malícia seja tirada de entre vós. A amargura, o sentimento de falta de perdão, a ira, a cólera, gritaria, blasfêmia e toda a malícia seja tirada dentre vós. Aí no 32 ele fala, antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo Jesus. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja Deus. Em nome de Jesus, se esforce. Se esforce. Se esforce para perdoar. Se esforce para não irar-se. Porque a ira não é fruto do Espírito, é fruto da carne. Quem é longânimo tem sim que deixar para lá todas as ofensas, humilhações, as ações dos outros. Pouco te importa o que o outro está fazendo. É você e Deus. Produza fruto do Espírito. Produza fruto digno de arrependimento. Se você é uma pessoa convertida na palavra do Senhor, busca produzir fruto do Espírito. Independente do que o outro faz ou deixa de fazer, você não tem nada a ver com isso. Agora, o que você faz, isso você vai ter que dar conta para Deus. Deus falou claramente na palavra e quem falou foi Jesus. Cada um dará conta de si para Deus. Então, se você vai dar conta de si para Deus, é melhor que você afasta de você a gritaria, a malícia, a ira, a cólera. É melhor você sair do meio dessa turminha que acaba fazendo isso para que você não peque. E para que você não faça coisas desagradáveis a Deus. Amo você em Cristo Jesus. Fica com Deus até o próximo vídeo. Deus abençoe você e toda a sua família. E que Deus lhe conceda o privilégio e o dom de ter paciência, de viver sem se irar
com as pessoas. Que você seja longânimo em nome de Jesus. Amém.